glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, acredito que esteja, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, nós estamos aqui de volta com mais uma lição. Essa semana é a lição 10 do dia 7 de setembro de 2025, lição dos adultos, e tem por título A Expansão da Igreja. Nós estamos no último mês desse trimestre, né? E é muito bom ter vocês aqui acompanhando o nosso canal todos os dias aí, toda semana nós trazemos aí uma lição bíblica. E hoje nós vamos trazer esta lição 10 com o título A Expansão da Igreja. Eu quero ler aqui em Atos, capítulo 2, versículo 47. Atos 2 e 47. E é podemos dizer assim, um textuário que eu preparei aqui para você nesta lição de hoje. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 47, que nos diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Glória a Deus. De todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor. Que maravilha, né? Que a igreja de hoje possa estar como a igreja de antigamente, a igreja primitiva, né? Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui a leitura bíblica em classe, que eu preparei aqui também para vocês. Está no capítulo 8, versículo 1 até o 8. E depois você vai lá para o capítulo 9, versículo 31. Isso aqui é uma introduçãozinha que eu trouxe aqui para você, falando desta lição 10 dos adultos. Glória a Deus. Capítulo 8, versículo 1 a 8 diz assim: também Saulo consentia na morte dele, de Estevão, aqui falando de Estevão, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos, veja só, pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Tá? Os apóstolos ficaram lá, mas toda a igreja foram dispersos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, amarrando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Veja só, que crueldade que eles faziam com os cristãos naquela época, da igreja primitiva. Mas eles não paravam. Diferente de hoje, né, que hoje com um olhar feio, uma cara feia, e muitas vezes já queremos colocar as pernas no meio do joelho e estacionar, né? Versículo 4. Mas os que andavam dispersos, veja só, pensa que eles paravam? Parece uma força, assim, sabe, quando o Espírito Santo impulsiona, eles não paravam, não. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões, unanimemente, prestavam atenção a que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Vejam só que maravilha. Estevão tinha morrido, os outros eram arrastados, amarrados e presos, mas aqui a igreja dispersaram e foram evangelizar. Onde eles passavam, evangelizavam. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando, que tinham, né, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Amém, amados? Agora, capítulo 9, versículo 31, que nos diz assim, vejam só: assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram fortalecidos e edificados pelo Espírito Santo,
se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Aí que está o segredo, amados. O segredo da prosperidade daqueles irmãos, né, que era justamente pregar a palavra de Deus. Eles não paravam. Eles eram fortalecidos e edificados pelo Espírito Santo. Será que hoje nós somos, né, fortalecidos? Será que nós estamos sendo fortificados pelo Espírito Santo? Se nós não estamos, não é falha de Deus, não é falha do Espírito Santo, mas é falha nossa. Nós que muitas vezes não aceitamos uma perseguiçãozinha, não aceitamos algo que muitas vezes se levanta contra a nossa vida, já queremos murmurar, queremos parar de evangelizar. E aqui eles, unânimes, faziam a vontade de Deus, mesmo na perseguição. Eles se achavam dignos de sofrer afronta, né, pelo amor ao Evangelho. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui para o tópico 1. A igreja diante da perseguição. O subtópico 1 diz assim: embora perseguida, não fragmentada. Irmãos, desde os dias de Atos, a igreja ela nasceu em meio à perseguição. Saulo, antes de se converter, ele assolava a igreja, como diz, né, capítulo 8, nós acabamos de ler, versículo 3. Porém, o que poderia gerar desunião, né, contenda, briga, intriga, isso aí, isso aí poderia gerar tudo isso aí, mas isto serviu para espalhar os crentes e multiplicar a palavra. A perseguição, querido, ela não fragmentou a fé, mas fortaleceu a unidade espiritual, pois todos ali continuavam unidos em Cristo, como diz lá em Efésios, né, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Ouça isso no nome de Jesus. Quero até ler com vocês aqui. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6. Glória a Deus. Vamos ler rapidinho aqui para nós ganharmos tempo. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ouça isso no nome de Jesus. Vejam só. Um só batismo. Glória a Deus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Glória a Deus. Então, esta aqui é a unidade espiritual, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que continua, né, unindo todos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, amado, hoje, mesmo diante de críticas, pressões sociais, ou até leis contrárias à fé, a igreja permanece firme porque sua base é Cristo. Ou seja, deveria permanecer firme porque a nossa base é Cristo. Mas tem muitos que, com as críticas, com as pressões sociais ou as leis contrárias, muitos desanimam e viram as costas e não querem mais saber de fazer a obra. Ouça isso no nome de Jesus. Subtópico 2. A igreja em luto. Irmãos, ali, após o martírio de Estevão, conforme nós podemos ver lá em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, a igreja ela viveu um tempo de dor e luto, certo? A perda de homens e mulheres de fé sempre gera impacto, é claro. Contudo, esse luto, ele não paralisou a obra de Deus. A semente lançada no sangue dos mártires se transformou, amados, em crescimento espiritual. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, eram perseguições, era sangue descendo, porém a igreja crescia. A igreja não estava nem aí. Ela crescia mesmo na fé. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos ler lá em Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60. E apedrejaram a Estevão que em oração, veja só, que homem de fé, que homem que tinha certeza do que ele estava passando, mas que ele
ia receber os céus, e os céus ia receber ele de portas abertas. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Mesmo na hora da morte, estava Estevão lá perdoando os seus ofensores, os seus opressores. Ouça isso no nome de Jesus. Será que nós temos fé para isto? Para nós estarmos debaixo de pressão, sendo caluniados e perdoando aqueles que nos faz mal? Louvado seja o nome do Senhor. Estevão, querido, quando estavam ali sendo apedrejado, ele cheio do Espírito Santo, como vai dizer o versículo 55 e o versículo 56, ele, ele fixa o olho, ele cheio do Espírito Santo, fixa os olhos no céu, aí ele vê a glória de Deus. É como fosse o Senhor, não é como fosse não, foi o Senhor dando ânimo para Estevão, para dizer: Estevão, olha o lugar que tu vai morar. Olha para cima e veja. Quando ele olha, irmãos, viu o céu aberto, a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. Aí ele e disse: Olhai, eu vejo os céus abertos. Olha só, ele sabia que ia para lá. Ele viu: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Então, ele já sabia que ali, ao adormecer, como diz o versículo 60, ele já estaria com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos passar as perseguições, as tribulações, as opressões, olhando para o céu. Por isso que Colossenses capítulo 3 vai falar que nós que ressuscitamos com Cristo devemos olhar para os céus, devemos olhar para os altos, para as coisas, pensar nas coisas que são de cima. Se nós formos olhar, se Estevão fosse ficar pensando nas coisas aqui da terra, ele não tinha visto a glória de Deus, não tinha visto o Senhor Jesus sentado à direita de Deus, lhe esperando. Nós temos que focar o nosso olhar nas coisas que são de cima e não nas coisas terrenas. Ouça isso no nome de Jesus. Queridos, o luto é real, é humano, mas na perspectiva cristã, sabemos que precisa, né, que preciosa, louvado seja o nome do Senhor, é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, como vai dizer Salmos 116, né, versículo 15. Salmo 116, versículo 15. Então nós temos que passar pelo luto, sim, né? O luto ele é real e humano, mas na perspectiva cristã, sabemos que é muito precioso, assim como Estevão foi precioso a sua morte dos seus santos. É precioso para Deus. Vamos para o subtópico 3. Olha, a igreja em luto, e agora o subtópico 3 fala: mas não desesperada. Nós passamos por lutos, passamos por problemas, mas não devemos ficar desesperados. Bem, amados? Querido, a perseguição levou muitos a fugir, como nós vimos aqui em Atos capítulo 8, versículo 4. Mas, em vez de desespero, houve ali esperança. Onde chegavam, anunciavam a palavra, o Espírito Santo transformava a dor em testemunho. O desespero, querido, não teve lugar porque a igreja confiava nas promessas de Jesus, como diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Temos que confiar nas promessas de Jesus. Crente em Cristo, amado, pode até chorar, mas não perde a esperança, pois sabe que o choro, é lógico, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como diz lá no Salmo 30, versículo 5, tá? Então, esta é a esperança do crente. Ele sabe que ele pode chorar uma noite inteira, mas ao amanhecer, né, a alegria virá. Esse amanhecer aqui, amado, é quando melhorar a situação, é quando você passar pela luta, aí vem o amanhecer de Deus na sua vida, que é justamente o tempo da bonança. Não é necessariamente amanhã, né? Um amanhã. Isso aí pode vir a qualquer horário. O amanhecer é quando Deus resplandece na sua vida e você tem essa esperança, essa alegria
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico 2. Tópico 2 nos diz assim, vejam só. A igreja que evangeliza. Evangelização centrada na palavra. Isso aqui é lindo, querido, porque Filipe, ao pregar em Samaria, ele não levou filosofias ou discursos humanos, não, não. Mas ele pregou a palavra de Deus, conforme diz aqui no capítulo 8, versículo 5. Nós até lemos aqui, descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Isso aqui é lindo, porque nós vemos que aqui ele não pregava a história de carochinha, não falava de si mesmo, mas ele pregava a Cristo. A verdadeira evangelização, querido, ela é fundamentada nas Escrituras. Como diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ouça isto em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos aqui uma aplicação, né, para os dias de hoje. Hoje, quando a igreja se mantém fiel à palavra, amados, ela continua sendo instrumento para a salvação de muitos. Sim, se a igreja é fiel à palavra de Deus, ela se mantém fiel à palavra. Ela continua sendo um instrumento para a salvação de muitos. Está na hora de nós suportarmos as perseguições, as lutas, né? E orar pelos nossos inimigos, né? Como se eles fossem nossos melhores amigos. Porque assim disse Jesus que nós seremos chamados filhos de Deus. Ouça isto em nome de Jesus. Parar com tantas desunião, com tantas diferenças e perdoar assim como Estevão perdoou. Segundo subtópico, evangelização centrada em Cristo. Olha, como até nós mencionamos aqui, Filipe ele não pregou a si mesmo, nem sua cultura judaica, mas ele pregou Cristo, conforme nós já vimos aqui, Atos 8, versículo 5, e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, o centro da mensagem não é a instituição nem o pregador, mas o Salvador. Tem pessoas que vai pregar a mensagem e fala tanto da instituição, da sua igreja e de si mesmo, mas não apresenta Jesus como Salvador, como Jesus como o Senhor, Jesus como o maior. Não, parece ali que ele quem cresce. João falou que importa que o Senhor Jesus cresça e que ele diminua. Então importa que Jesus cresça, amado, e que nós diminuamos. Não vamos falar de Assembleia, não vamos falar de Universal, não vamos falar de Batista, não vamos falar de Sétimo Dia. Não, vamos pregar a Cristo. Esta foi a mensagem de Filipe. Filipe, ele não pregou a sua instituição, não pregou nada, ele pregou a Cristo, o Salvador. E hoje? A evangelização eficaz continua sendo aquela que apresenta Jesus como o único caminho, verdade e vida, como Jesus falou lá em João capítulo 14, versículo 6. Queridos, isso aqui é muito importante. Vamos para o terceiro tópico, a igreja que dá suporte à evangelização. Por que a igreja que dá suporte à evangelização? Porque tem igreja que não dá suporte, tem igreja que não evangeliza e não dá suporte para evangelização. Vamos ver aqui o suporte da igreja. Tópico 3, subtópico 1. A expansão da igreja, querida, ela não depende apenas dos evangelistas, não, mas da comunidade como um todo. E aqui em Atos, né, capítulo 8, versículo 14 e 15, né, nós vemos o apóstolos confirmando, né, o apóstolo confirmando a fé dos novos convertidos. A igreja ela oferece suporte espiritual, material e emocional para que a obra avance. Isto é muito importante quando alguém se preocupa nestas áreas que eu falei, espiritual, material e emocional. Precisa do suporte espiritual, sim, ensinos para aqueles que vão sair evangelizando, um treinamento para aqueles que vão evangelizar, não é só chegar e entregar um folheto e deixar para aí, não. Tem que ter um suporte, tem que ter ensinamento, tem que ter, né, preparo para sair. E também material. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa que vai sair evangelizando vai se encontrar com pessoas necessitadas, pessoas que precisam de uma cesta básica, pessoas que estão passando por necessidades. Então, o evangelista que vai sair evangelizar, ele precisa sair preparado espiritualmente
preparado materialmente, tanto para si como para os demais que estiverem passando por necessidade. A Bíblia diz que não adianta nós visitar alguém sabendo que alguém está precisando do pão cotidiano e nós não levar. Somente a palavra não vai resolver o problema da fome daquela pessoa. E também emocional. Só tem que sair com o seu emocional bom para que possa também curar o emocional de outras pessoas que vai ser que vai ouvir a palavra de Deus, certo? Desculpem. Então, a igreja local precisa orar, contribuir e apoiar ali quem evangeliza. Amém, amados? Segundo subtópico, a igreja que disciplina. Glória a Deus. Irmãos, em Jerusalém, a igreja ela cuidava da vida espiritual dos irmãos. O suporte inclui também a disciplina bíblica, pois ela preserva aí a santidade da obra, como diz lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 12, versículo 6 ao 11. A igreja que não disciplina, ela perde a sua identidade. Amém, amados? Então, a disciplina não é vingança, mas um ato de amor que conduz ao arrependimento. Se um pastor vê que um liderado seu, um membro, está precisando de uma correção, ele vai lá disciplina. Disciplinar é ensinar, é corrigir. Amém? E então, quando ele faz isso, ele está conduzindo aquela pessoa ao arrependimento. Porque isso é o pastor que zela, que cuida e que tem amor, que tem apreço aí pelos seus membros, pelo seu obreiro. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico. Sem o reconhecimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Amém, amado? O, o discipulado ele não é apenas ensinos teóricos, não, mas a experiência no Espírito Santo. Conforme aqui em Atos capítulo 8, versículo 17, que eu quero até ler aqui com vocês. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Por quê? Para que seria esse recebimento do Espírito Santo? Se você voltar lá em Atos capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, você vai ver para que seria esse recebimento do Espírito Santo. Veja só. Mas receberei o poder do Espírito Santo, receberei o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, esse recebimento do Espírito Santo, amado, era para isso, para ser testemunha de Deus, testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Por isso aqui que Pedro, aqui versículo 17, e então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, aqui no capítulo 8, versículo 17. Ao receber, agora estão capacitados para sair, evangelizar e fazer a vontade de Deus. Então, Pedro e João impuseram as mãos e os samaritanos também receberam o Espírito Santo. Sem a presença do Espírito, querido, a evangelização seria incompleta. Ouça isso no nome de Jesus. Então, o discipulado, ele precisa ser bíblico e espiritual, amados, conduzindo aí os crentes ao batismo com o Espírito e ao crescimento em Cristo. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E concluindo aqui, a expansão da igreja no livro de Atos nos mostra que a perseguição não destrói a fé, mas fortalece a missão. Paulo falou lá em Romanos, quem nos separará do amor de Cristo, não é verdade? Então, não destrói a fé. A perseguição não destrói. Lá ele pergunta a perseguição, a nudez e tal, a espada, a fome. Nada nos separará do amor de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a expansão da igreja no livro de Atos aqui mostra que a perseguição não destrói a fé, mas fortalece a missão. Certo? Foi isso que aconteceu com a igreja. Quando eles se espalharam, onde eles passavam, eles falavam do amor de Cristo. Então, fortaleceu a fé deles. Quando eles pensavam que estavam fazendo mal, eles estavam fazendo bem, porque talvez a igreja estivesse de braços cruzados, não queriam sair do local onde estava, parecia a Torre de Babel, construíram ali para espalhar do mundo, né? E ali o Espírito Santo permite essa perseguição para que agora a igreja se disperse, se espalhe e pregue para outros povos. Então, o Evangelho, a expansão da igreja também no livro de Atos, nos mostra que o Evangelho deve ser sempre centrado
na palavra e em Cristo. Também nos mostra o suporte da igreja, a disciplina e a ação do Espírito Santo são fundamentais para um discipulado completo. Amém? Assim como no início, hoje a igreja continua crescendo, quando permanece firme em Cristo, é claro, mesmo em meio às lutas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fica aqui, amados, essa pequena introdução para você que está aí dando aula aí para os seus alunos, né? E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique firme e aprenda cada vez mais e ensine também, prepare evangelistas, né? Evangelizadores para fazer essa missão, né? Tanto espiritual, material, até porque se nós não estivermos bem para evangelizar, como é que nós vamos sair para evangelizar? Então precisamos cuidar do físico, material, né? O espiritual e emocional. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês. E fiquem conectados aqui nesse canal. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, né, ouvindo, né, nos acompanhando aqui nesse trabalho que nós estamos fazendo. E no próximo domingo nós estaremos trazendo a lição 11, a lição 11ª, para que nós possamos aí estar aprendendo um pouco mais. Amém? Um forte abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.